A palavra cerrado tem origem no espanhol significando fechado. Ela vem tentar traduzir a característica geral do bioma, de uma vegetação densa de arbustos e gramíneas, com árvores baixas e tortuosas que ali ocorrem. É um termo de múltiplos sentidos, além de nomear o bioma, também designa seus tipos de vegetação, as formas de vegetação que o compõem, bem como pode qualificar características estruturais ou florísticas particulares de determinadas regiões. Esta pluralidade de sentidos pode dificultar uma conceituação única, mas reflete a imensa diversidade da região. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Cerrado ocupa uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. Isto faz dele o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, perdendo apenas para a Amazônia. Esta imensa área encobre os estados de Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos porções no Amapá, Roraima e Amazonas. As três maiores bacias hidrográficas do continente encontram suas nascentes nesta área, bacias amazônica, do São Francisco e do Prata, o que favorece a sua biodiversidade. O Cerrado possui uma importância imensa para todo o país, incluindo o equilíbrio hidrológico. Isso acontece porque, apesar do clima semiárido e ambiente com períodos de deficiência hídrica, as águas das chuvas penetram no solo e abastecem aquíferos e nascentes. Dessa forma, o solo da região é rico em água e, por vezes, chega a ser comparado a uma caixa de água para todo o continente. Nele há grandes reservatórios subterrâneos, dos quais se destaca parte do aquífero Guarani. Este bioma também é responsável por fornecer água para diversas regiões do país, porque é nele que nascem rios de diferentes bacias hidrográficas. A água é um importante e valioso recurso natural do Cerrado e, dentre suas valiosas funções ambientais, destacam-se a manutenção do suprimento e a qualidade de água, serviços de extrema importância econômica e social. Sabendo de tudo isso, é praticamente impossível não se preocupar com a preservação de uma área tão bela, rica e importante para todos nós. Clima do Cerrado. No bioma Cerrado, o clima tropical é o predominante. A temperatura média anual é de 24º C. Na primavera e no verão a temperatura pode chegar aos 40º C, e nos meses de inverno, junho, julho e agosto, ficam em torno de 12º C, sendo que podem chegar até a 0 C. Nestes dias mais frios pode ocorrer a presença de geadas, principalmente na região sul do Cerrado. A média de chuvas anual fica em torno de 1.300 a 1.700 milímetros. Grande parte da chuva concentra-se nos meses de outubro a março, nas estações da primavera e verão. Entre maio e setembro ocorre a estação seca, período em que as chuvas são raras, podendo ocorrer estiagem. Entre os meses de julho a agosto a umidade do ar cai muito tempo seco, podendo ficar entre 15% e 30%. Este clima seco é um problema para a vegetação do Cerrado, pois favorece o surgimento de incêndios. Na região do Cerrado não costuma ventar muito. Em grande parte dos dias do ano, o vento é calmo, abaixo de 7 km por hora e o ar fica praticamente parado. São raros os dias com ventos fortes e constantes. No mês de agosto costuma ocorrer ventos mais fortes do que a média anual. O clima seco no inverno favorece o surgimento de incêndios no Cerrado. Vegetação do Cerrado. Esse bioma é conhecido como a savana brasileira. As árvores do Cerrado possuem uma característica peculiar devido ao clima, apresentando tronco espesso e queda das folhas durante as estiagens. Além disso, estima-se que mais de 200 espécies do Cerrado tenham propriedades medicinais, e pouco mais de 400 podem ser usadas em solos com alto grau de degradação ambiental.
A diversidade na vegetação do cerrado pode ser distribuída em dois subtipos, conhecidos como estratos: estratos lenhosos, árvores longas e arbustos, e estratos herbáceos, ervas e subarbustos. O bioma abriga 11.627 plantas nativas catalogadas, e cerca de 4.400 são endêmicas, isto é, só existem no cerrado. Muitas são apelidadas de floresta invertida, com raízes que podem atingir 15 metros de profundidade e capazes de buscar água durante o inverno. Dentre as inúmeras árvores do cerrado, podemos destacar pequi, buriti, mangaba, cagaita, cajuzinho do cerrado, araticum, baru, ipé amarelo e graviola. Vamos falar também sobre o solo do cerrado. O solo no cerrado é pobre em nutrientes e seco. Essas condições podem ser explicadas pelas razões climáticas, como temperaturas elevadas o ano todo, longos períodos de seca, bem como fortes chuvas em alguns meses do ano e baixa capacidade de absorção de água. A acidez está presente no solo do cerrado devido à presença de alumínio, latossolo. Apesar dessas deficiências, inovações tecnológicas surgidas na Revolução Verde, nos anos 1970, foram utilizadas para tornar o solo mais fértil e produtivo. A calagem é um dos exemplos dessa inovação e consiste na correção da acidez do solo. São considerados animais do cerrado as 320 mil espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, aves, peixes e insetos que vivem nesse tipo de bioma. O cerrado é considerado uma savana brasileira, caracterizado por abrigar a maior diversidade do mundo. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o cerrado abriga cerca de 200 mamíferos, 830 aves, 180 répteis, 150 anfíbios e 1.200 peixes, além de 90 mil espécies de insetos. Desse total, pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade apontam que cerca de 130 animais já foram observados em risco de extinção, como é o caso do tamanduá-bandeira, lobo-guará e onça-pintada. Cerrado é o bioma mais atingido por focos de incêndios florestais em 2022. O cerrado queima em níveis recorde neste ano. Até agosto, foram registrados 20.095 pontos de incêndio no bioma, número superior ao que foi identificado na Amazônia 16.874 e na Mata Atlântica 4.684, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A marca da destruição no cerrado corresponde a quase metade das queimadas em todo o Brasil, representando 45% do total. Somente em maio, foram 3.578 focos, o pior número para o mês, desde que o levantamento começou a ser feito por satélite, em 1998. Os dados são preocupantes, ainda mais quando se leva em conta que o período mais crítico da temporada de seca ainda está começando agosto, setembro e outubro. A média da quantidade de focos ativos por ano nesses meses é de 14.000, 22,7 mil e 12,3 mil, respectivamente, conforme as estatísticas do INPE. Os focos de incêndio florestal aumentaram 283% entre janeiro e julho no Brasil. Mato Grosso, estado onde o cerrado corresponde a 40% da vegetação natural, tem sido o mais afetado. A facilidade com que surgem as queimadas no cerrado se explica não só pelas próprias características do bioma, que facilitam a combustão natural no período seco, mas também por ação humana. Letícia Gomes, doutora em ecologia pela UNB, descreve essas características. A vegetação é composta por gramas e pequenos arbustos que, durante a estação seca, perdem água e se tornam combustível para as queimadas, que precisam de uma fonte de ignição para começar a arder. Naturalmente, essas fontes de ignição são os raios, porém, neste período do ano, raramente ocorrem. Assim, a fonte de ignição neste período é, principalmente, antrópica, provocadas pelo homem, queimadas não autorizadas para fins aeroportuários, que acabam se descontrolando e atingindo a vegetação nativa do entorno.
Por mais que a ação do fogo faça parte da dinâmica do cerrado, a ação humana é prejudicial para o funcionamento do ecossistema. Com maior frequência de queimadas, a vegetação perde a capacidade de recuperação. Outro fator preponderante é o processo de mudança climática, também alimentado pelo homem, que faz com que o cerrado fique cada vez mais quente e seco.